Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva! Muito boa tarde, caros telenautas e espectadores da Rádio Urbana. Mais um sábado de Ciência Aberta, mais um sábado em que nós estamos para fazer-vos companhia com ciência, com conhecimento científico, com produção científica angolana, com investigadores angolanos dispostos a desbravar e a contribuir para esse que é o património científico angolano, que pelo menos esperamos que seja algum dia reconhecido como tal. Então, muito boa tarde a todos. Daqui vos fala o Felizardo Costa. Então, hoje eu tenho aqui como convidado o professor Gaudêncio Quimonho. Muito boa tarde, professor. Muito boa tarde, Dr. Felizardo. Muito boa tarde e muito obrigado pela sua companhia. E ao meu lado, agradável como sempre, também tenho aqui a companhia técnica do Luquênio. Luquênio hoje está sozinho. Viva, Luquênio. Boa tarde. Então, para início de conversa, Gaudêncio, eu gostaria de pedir-lhe que me respondesse a seguinte pergunta. Quem é o Gaudêncio? Bem, mais uma vez, reiterados cumprimentos e agradecer o convite que me foi feito para aparecer ao Ciência Aberta. Eu sou o Gaudêncio Quimonho, docente universitário do Instituto Superior Politécnico do Bengo, da província do Bengo. Já fui docente da Escola Superior Pedagógica do Bengo, situada em Cachito, no curso de licenciatura em ensino da língua portuguesa, lecionando disciplinas viradas ao ramo da linguística. Ok, muito obrigado, Gaudêncio. E a seguir eu faria uma outra pergunta. Falou um pouco da sua experiência, que pela cara de jovem que tem, é muita experiência. E aí a outra questão é, mas uma pessoa tão jovem assim como você, quer meter-se já logo a publicar livros, e ainda por cima que falam sobre variante do português. Que história é essa, hein? Bom, essa história, como diz, é resultado de um trabalho que é feito dentro de um projeto do qual eu sou membro. É um trabalho que tem vindo a ser feito, trabalho sobre descrição do português da Angola, que tem vindo a ser feito desde o ano de 2015. Bem, mas não caminho sozinho, caminho junto de orientadores e investigadores experientes. Eu, inclusive, sou o resultado dessa aposta investigativa. Aí estaria a falar do professor Márcio Ndolo, não é? Que é o mentor do projeto, o professor Clemêncio Queta, que também é co-mentor do projeto, e eu, né, que me perfilei aos doutores, né, investigadores já renomados dentro da nossa realidade, para seguir este caminho. No fundo, o que eu faço é seguir o caminho que eles me orientaram a seguir e encontrar bons resultados. Bom, falar de português da Angola. Eu acho que ainda é muito cedo, calma. Exato, muito obrigado, muito obrigado. Eu ainda queria que falasse um pouco, porque tem outros jovens, aliás, uma coisa que eu reparei muito interessante, fizemos a postagem do flyer, e logo, muitos jovens mesmo, alguns inclusive, imagino seus alunos também, foram fazendo novas partilhas do flyer, e foram já fazendo comentários introdutórios Imagine. sobre o assunto. E tem vários e interessantes. Mas eu, antes de entrar, inclusive, para os comentários, eu quero começar justamente por isso, por aqui, a parte do jovem. Como é que foi que entrou para a carreira docente? Bem, ainda no terceiro ano, indo um pouquinho para trás, eu refletia sobre uma questão que tinha a ver com cultura e língua antes de entrar para a universidade. Bem, e quando entrei para a universidade, eu pronto, comprei o livro de Marcos Bagno com o título Preconceito Linguístico. Aí a concepção de que a língua representa o pensamento das pessoas era verdade.
que todas as pessoas têm direito à língua. Era verdade, enfim, mantive o Uhum. pensamento. Passados 2 anos, já no terceiro ano da minha licenciatura, fui orientado e convidado também ao mesmo tempo a integrar um projeto de investigação designado VAPA. Mal eu sabia do que se tratava. Uhum. Quando afinal, numa das Desculpa, primeiras projeto reuniões, coordenado pelo professor pelo Márcio professor e... Márcio Ndolo, Exato, exato, sim, já aí chegaria. sim. Eh, Quando numa das primeiras reuniões conheci o professor Márcio Ndolo, apresentou a metodologia do projeto, apresentou a problemática científica, que é a preocupação do projeto, e aí fui me identificando melhor, porque eu já pensava que Angola, de facto, possui uma variedade da língua portuguesa e uma variedade diferente da variedade padrão, variedade europeia, e diferente também da variedade brasileira. Fui me integrando no projeto. O projeto fez-me chegar a patamares que eu nem imaginava, né? O projeto ensinou-me a ser produtor de matéria científica, imagina. E, por coincidência, este é o caminho para entrar para a universidade. Daí fui convidado, recrutado, não é? Pela Escola Superior Pedagógica do Bengo para reforçar o quadro docente já como licenciado. Agradeci o convite, era uma oportunidade de empregabilidade, como também uma oportunidade de cultivar novas experiências e reproduzir o pouco que já tinha, adquirir mais. Pois. Então, essa entrada, ela começou por meio do projeto, continuou e hoje é daqueles que se revê na profissão. Sim, revejo-me na profissão de docente, amo esta profissão, quanto mais na universidade, né? Onde eu digo sempre aos meus estudantes, aqui há a abertura do conhecimento, a abertura do debate, a discussão, que a universidade é uma oficina onde hoje podemos transformar o que já nos habituou ou podemos produzir, criar novos produtos daqueles que com uma base que nós nem sequer imaginávamos. E através da língua é possível. Bom, falou da língua, agora me ocorre uma outra questão. Para que serve a língua portuguesa, afinal? Bom, a língua portuguesa é um meio de comunicação, para ser mais explícito. E ela serve para a interação social, cultural entre povos que a utilizam. E eu pergunto isso de propósito, porque enquanto vínhamos para cá, tivemos uma discussão a respeito da questão da língua como sendo algo que nos ajuda a resolver problemas como a pobreza. Como seria, vamos assim dizer, esse uso, entre parênteses, aí com as devidas aspas e parênteses, esse Hum. uso instrumental da língua para ajudar a lidar com questões como essas, por exemplo? Bom, a língua é um fator de identidade. Nós somos o que somos por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós escrevemos. Tivemos que olhar para a escrita. E a pessoa, quando quer interagir com a outra, naturalmente que tem de falar ou tem de escrever. Então, o domínio da língua ajuda a pessoa a estar dentro de um nível onde ela possa ver a sua necessidade satisfeita, tanto a de interação social como a de aquisição até mesmo de algum meio. Vamos supor que a pessoa queira solicitar uma casa ao Estado, a uma empresa, deverá escrever ou marcar a audiência com quem dê direito. A forma como a pessoa vai se apresentar pela manifestação linguística é um retrato do que ela é e é o meio recado se ela tem direito de receber ou não. Vamos supor que a capacidade de exposição linguística da pessoa seja considerada fraca, daquilo que é socialmente aceito. Naturalmente, a pessoa pode ter a sua solicitação rejeitada. Aí, servindo-se bem ou mal da língua, a pessoa pode ter a sua necessidade satisfeita, pode sair da riqueza, como pode sair da riqueza para a pobreza ou da pobreza para a abundância.
para a abundância. Uhum. Uma coisa que acabou de falar que vai me remeter para o que deu início à sua fala, que é o livro Preconceito Linguístico. Uhum. A ideia de uso adequado da língua não remete para a ideia de preconceito, que é que eu quero dizer. Nós estamos num país em que a média de escolaridade são 4 anos. Uhum. O que quer dizer que estamos num país em que uma boa parte da população tem a compreensão e a capacidade de utilização da língua portuguesa, Uhum. tá? Equivalente a 4 anos de escolaridade. Então, estamos a falar de pessoas que, desse ponto de vista, têm um uso um pouco menos hábil, vamos assim dizer, Uhum. da língua portuguesa. Isso os coloca numa situação em que se vai para uma instituição pública para redigir um documento, como estava agora a dizer, talvez ele seja recusado. Então, não estaríamos muito mais diante de um preconceito linguístico, neste caso. E como lidar com isso num país que, inclusive, até tem outras línguas para além da língua portuguesa? Bem, a olhar especificamente para uma língua, não falando ainda de outras Sim. línguas, que é uma discussão um pouquinho mais abrangente, a língua tem, bom, é vista da seguinte forma: fator de integração social e fator de ascensão social. Bom, a sociedade cria uma norma padrão. É a norma que funciona na administração, nas escolas, na política, nos órgãos de comunicação social, como estamos aqui agora na rádio. E espera-se que todo utente que aderir a esses serviços demonstre o uso dessa norma. Se não estiver a demonstrar o uso dessa norma, esse utente pode ser rejeitado. É rejeitado de uma ou de outra forma. Pode ser não muito explícita, mas de alguma forma é rejeitada. Essa variante da língua, pronto, a variante padrão, a variante culta, serve para regularizar a organização social de alguma forma também. Porque quando se diz preconceito linguístico, não é que tudo que seja falho, considerado falho, né, do ponto de vista de ensino da escola, deve ser validado. Não é que a escola deve deixar de normalizar. Não, não é isto. Mas é que a sociedade deve admitir que as outras variantes linguísticas existem. Existe a norma popular, não é? Como conhecemos português popular, e existe a norma padrão. E é aí que a escola reconheça que o lugar onde se aprende a língua não é só na escola, mas também na comunidade. Aí sim estaríamos a agir contra o preconceito linguístico. E deve a pessoa, reforçando a ideia que passei, quando ir para os órgãos oficiais do Estado, escrever e falar como a norma culta ou a norma padrão assim obriga. Ok. Volto outra vez para a questão. E quando essa pessoa não tem a condição de falar com a norma culta, porque não teve esse tipo de experiência, não teve uma formação que lhe permitisse fazer isso, ter esse domínio da língua, por exemplo, não estudou, não teve uma experiência escolar que lhe permitisse esse preparo, como trabalhar isso enquanto sociedade? Ele vai precisar de escrever um requerimento, mas se calhar vai escrever um requerimento com erros. Como trabalhar isso como sociedade? Na verdade, se a pessoa. Bom, a língua para a administração, talvez ela não a tenha, porque se calhar não frequentou a escola, pode ser o caso, mas a língua materna de comunicação fácil, com a qual ela nasceu, com a qual ela veio ao mundo, ela domina. Tanto do ponto de vista da língua portuguesa, quanto do ponto de vista de uma língua qualquer, podendo ser as línguas banto. Ok, podemos falar, pode ser o Kimbundo, Sim, sim, sim. o Congo, etc. Mas Ok. vou continuar a olhar especificamente para a língua portuguesa. Para a língua portuguesa, essa pessoa, assim que se dirige a um hospital, quer ser consultado, quem a receber deve imediatamente entender que essa pessoa é de pouca instrução e deve assegurar a satisfação da necessidade que a leva para esse estabelecimento. Essa pessoa não deve ser rejeitada, não é? Todas as formas de Sim, sim. preconceito não devem ser aceites. Eh, então,
Por outra, não é? Aí dizia, se a pessoa tem como língua materna uma das línguas banto, então essa pessoa, para que melhor se expresse, deve e dirigir-se a uma entidade que melhor entenda a língua que fala, para que seja percebida melhor, ou a pessoa que quer receber deve dirigir essa pessoa a essa entidade. O que quero eu dizer que as pessoas devem de alguma forma se beneficiar, independentemente de que se expressem bem ou mal, elas devem se beneficiar dos serviços sociais. Mas quando dizemos que as pessoas que não apresentem a norma padrão podem correr o risco de não ser aceitas, é quando se espera que essas pessoas apresentem. Vamos supor que eu me identifique como um estudante universitário e escrevo de uma forma que é desvio ou erro à luz da norma padrão, no mínimo eu terei que ser rejeitado. Mas vamos supor que eu me identifique como um zongueiro, um lotador de carro. Se eu escrever à luz ou à margem da norma padrão, devo ser entendido. Exatamente. Então há aí uma espécie de sensibilidade linguística que também Exatamente. precisamos de construir. Exatamente. No âmbito dessa sensibilidade linguística, há não sei se poderíamos chamá-lo de debate, mas pelo menos é uma conversa que existe ao nível dos círculos, não necessariamente, também acadêmicos, mas não necessariamente acadêmicos, que é o reconhecimento, a aceitação da comunicação que é feita por intermédio, por exemplo, das músicas, das letras de Kuduro. Uhum. E coloco isso porque elas seriam, não só pelo conteúdo, mas inclusive pela forma de escrita, uma espécie também de comunicação disruptiva, apesar de ser em língua portuguesa. Uhum. Qual é vamos assim dizer, como vocês se colocam em relação a isso e considerando, sobretudo, o tipo de projeto de que participa? Bem, falar de música, música, diria, do ponto de vista mais científico, não é língua, música é literatura. Ok. Então, tanto a qualidade semântica do texto musical, bem como a qualidade lexical, sintática e até fonológica, põe-se em causa o estilo, não se põe em causa as regras da Gramaticais. língua padrão. Ok. Ele vai se basear na língua, porque é falante da língua e deve cantar naquela língua. Mas, do ponto de vista daquilo que é a apreciação da sua mensagem, do que se deve perceber da sua mensagem, é no âmbito da literatura e não no âmbito da língua. Porque se levarmos a música no âmbito da língua, vamos encontrar muitos descaminhos. Exatamente. Então, quer dizer, o importante, no caso da música, o importante é que seja possível que as pessoas compreendam o conteúdo. Exatamente, sim. É perder tempo discutir a estrutura, vamos assim dizer, do que se escreve. Bom, não diria perder tempo. Não surge como um instrumento primário para associar aquilo que nós temos que entender como funcionamento da língua. Não seria um recurso, Sim, por sim, assim sim, dizer, mas seria um elemento auxiliar, porque ele vai ser reflexo também da evolução de uma variante linguística. De Ok. facto, a música é isso. Por exemplo, pronto, os kuduristas gostam muito de dizer tabaté, tabaté. Essa encurtação da forma verbal está por tá é um reflexo linguístico. É um reflexo de uma mudança linguística. Exatamente. Agora que falou no reflexo linguístico, lembro-me que o livro que organizaram, o título do livro é Português Angolano, justamente. Exato. Sim, sim. O Dencio é um dos organizadores, juntamente com o professor Márcio e o professor Timbane. Timbane. E um dos textos falava justamente da comunicação, não sei se podemos dizer assim, mas do uso do português aqui no contexto de Luanda e da supressão da letra R e do som Lhe. Como isso funciona? E se calhar também trazendo-nos outros exemplos para compreendermos. Porque entendo essa questão da variação que colocou em relação à letra do Kuduro, que é influenciada pela variação do português angolano. Então, que outras situações e exemplos, tal como é se referido no livro, são interessantes para compreendermos? Sim. Bom, já que estamos a tocar no livro, eu gostaria de responder à questão,
mas fazer um enquadramento Claro, teórico claro. relativamente ao que é língua portuguesa em Angola e esclarecer já essa questão. Sim. Bem, só para fazer referência, a língua portuguesa em Angola, ela, de acordo com os últimos dados do censo, detém 71% de falantes dentro do nosso território. E pronto, análises paralelas de estatísticas mostram que este número tende a aumentar. As restantes línguas, como o Umbundo, o Quimbundo, o Kikongo, o Umbundo está na margem dos 22%. O Kikongo e o Quimbundo estão na margem de 6 a 8% e o restante da percentagem para as demais línguas. A língua portuguesa, olhando por si só, língua portuguesa, ela não é falada em nenhum sítio. Talvez isso suscite dúvida. Bem, a língua portuguesa é um conjunto de variedades faladas em determinados lugares. Em Portugal, fala-se uma variedade da língua portuguesa. Em São Tomé, em Cabo Verde, em Angola, no Brasil, que acredito que é a variedade mais distanciada de todas as variedades, fala-se uma outra variedade da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é um conjunto de variedades. Bem, o português em Angola, ela é uma língua que detém um estatuto de língua oficial. E a língua portuguesa em si, olhando mais restritamente para a variante angolana, sofre as mesmas alterações que todas as línguas do mundo, atendendo o facto de que uma língua e uma variante representam a identidade cultural de um povo. Então, a variante do português falada aqui representa a identidade do povo angolano, a forma de pensar, a forma de viver, a forma de encarar as perspectivas do futuro, o nosso sofrimento social, as nossas ansiedades estão todas acopladas dentro da língua portuguesa. É o nosso código de comunicação. O que acontece? Como as línguas variam, há sempre a tendência de vermos mudanças em vários níveis, tanto no nível da pronúncia, da sintaxe, do léxico e até do significado, da semântica. O que acontece, o que o autor em causa, com o artigo do gênero que abordou a supressão do morfema, do infinitivo, não é? Exato. E não só, também acontecem nomes que não são variáveis. De Morfema vez em quando R. vai ter que descodificar, porque nem toda a nossa, nem todos os nossos espectadores são da Exato, área. exato. Da letra R no final Ok. das palavras, acho que assim é mais sintético. Sim. Da letra R no final das Uhum. palavras. Bem, eu lendo o artigo tenho duas conclusões. Primeiro, é um fator de variação linguística. Bom, uma conclusão apenas, de dois aspectos. Um fator de variação linguística pela razão de economia de esforço. O falante entende, não olhando na perspectiva de erro, Sim, 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 sim. não é mulher, é mulher. Não é começar, é começar. Se pronuncias o verbo na ideia de passar o infinitivo, não é chegar, é chegar. Exato. Mas a pessoa, em algum momento, pensa que terá falado chegar. Ela, dentro da mente, coloca a ideia de que realizou o sentido semântico do verbo chegar, Ai. de movimento, comer também, de ato, de ingerir alimentos. Mas na realização fonética, fonológica do verbo, ela vai apagar a letra R. Por quê? Por uma questão, entenda-se, por uma questão de economia de esforço. Porque nós tendemos mais falar menos
e passar mais ideias. Então, o mesmo acontece com palavras como paragem, que requer no final um esforço das fossas nasais, mas nós oralizamos essa sílaba em parage. Onde? Estou na parage. Onde é que estás, melhor? Estou na paragem. E olha, estou na paragem, não estou na paragem. E há um outro fator também ligado aos fenômenos sintáticos. Normalmente, nós quando formulamos frases, sobretudo frases em que se obriga a presença de pronomes retos. Por O exemplo, que são os pronomes retos? os pronomes retos são eu, tu, ele, Ok. nós, vós, eles. Estive, por exemplo, nós aqui estamos onde? Estamos na rádio. Estamos na rádio. Suprimimos o nós. Nós Ok. estamos na rádio. No português padrão europeu, é comum as pessoas dizer nós estamos na rádio. Mas nós, como queremos falar mais rapidamente, Nós angolanos nos angolanos, Ok. particularmente, esse fator temos pode... pressa de viver. Exatamente. Pronto, por aí, mas nem tanto. Dizemos estamos na rádio, suprimimos o pronome reto Exato. que acompanharia então essa forma verbal conjugada. Bem, a nível da sintaxe e da fonologia, o que pode acontecer é isto. Existem mais fatores, né? Se ficássemos aqui a descrever, o tempo não nos acolheria. A nível do léxico, nós também temos fenômenos que identificam a existência dessa variante angolana. Léxico, vocabulário. Palavras. Léxico, vocabulário, sim, palavras. Ok. Imagine a pessoa ter de dizer que estou à espera de um candongueiro, estou a pegar um candongueiro. Nós temos a ideia de que candongueiro é táxi. Mas o candongueiro que é táxi não é igual ao candongueiro da Europa. Não é. O nosso candongueiro é aquele que, às tantas, se cair uma chuva, o preço é 200 kwanzas e já não é 150. Exato. Isso reflete aquilo que nas línguas bantu chamamos de candonga, negócio ilícito, negócio marginal. É o candongueiro que é aqui, que nós temos aqui. Nós aqui temos não táxi, mas sim candongueiro. Quer dizer, o reflexo da nossa realidade é transmitido na palavra. É muito interessante. E é muito interessante e até, assim, algo que nos instiga muito a criatividade, a imaginação, perdão, a ouvir. E traz aqui um elemento muito interessante, que é essa compreensão diferente da língua. Então, uma língua que não só comunica, mas ela comunica coisas, comunica cultura, comunica modos de pensar. E a minha pergunta é, quando nós estamos a fazer um esforço muito grande para falarmos, e agora estou a falar e a pensar nos R's, a pensar comigo mesmo que eu deveria começar a reduzir para economizar. Mas quando nós falamos com essa intenção, muitas vezes até deliberada, propositada, de nos aproximarmos de um português ocidental, nós estamos, de alguma forma, e é uma provocação para si, estamos, de alguma forma, a fazer uma espécie de negação também da cultura que vem com a forma angolana de falar. Aproximarmos-nos ao português ocidental, português europeu, Sim. negando o português da Angola, isso. Na verdade, sim. Mas, na verdade, nós não vamos conseguir negar o português da Angola. Porque o português da Angola é a nossa forma de viver. Eu, pensando um pouquinho mais à frente, é a nossa forma de viver. A forma como nós construímos, se não vejamos, há registros sintáticos de que as pessoas, e não estamos a falar de pessoas sem instrução, era só para realçar a metodologia que nós aplicamos no VAPA,
nós aplicamos uma metodologia baseada em corpos, cujos informantes são pessoas escolarizadas, falantes tipo de referência, desde a figura do presidente da República, figura social, não como político, figura social como intelectual, jornalistas, professores, estudantes. Estes são os nossos informantes. E nós temos registros de falar de pessoas desse nível que na construção sintática elas apagam morfemas, palavras finais, né? O S de pluralização, em sintagmas, por exemplo. Essas são as obras, seria, mas dizem de forma escapada, essas são as obras do PIM, aquele projeto social. Se calhar não era a intenção ter dito essas são as obras, mas escapou-lhe, saiu, porque reflete a consciência interna dele como indivíduo. Exatamente. Então, escapar daquilo que é fugir do português de Angola para nos apegarmos ao português ocidental, ainda que isto tenha consistência durante 10, 20, 30, 50 ou 100 anos, não continuará a ter consistência. Porque a língua portuguesa falada em Portugal é resultado do desfazamento do latim, é resultado da disseminação do latim. O português veio do latim vulgar, imagine. E por que amanhã não poderá nascer uma língua angolana, entendendo-se português da Angola, vindo do português falado aqui, considerado português marginalizado? Bem, o que vai acontecer mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, com os registros de estudos que nós fizermos, e estes estudos não são novos, já vêm de algum tempo, com a Amélia Minga, o professor Agnello Carrasco e nós, VAPA, deverá haver alguma aceitação. O facto de não termos ratificado o acordo ortográfico, em parte, também é a pensar nisso. Não quer dizer que essa questão é que impede, mas é um pouco a pensar daquilo que é a variedade angolana, do ponto de vista de escrita, do ponto de vista de subsídios. Não há subsídios, mas vamos continuar a produzir subsídios e não haverá agranto, não haverá, portanto, essa negação. Nós vamos ter que negar, sim, o português ocidental, o português europeu, e as escolas entrarão com toda a naturalidade a ensinar o português de Angola. É uma afirmação muito potente. Bom, quem faz não sou eu. Quem faz não sou eu. Deixa eu ver aqui. Quem faz não sou eu. No fundo, quem faz afirmações do gênero são os linguistas, a destacar Jane Aitchison, Introdução aos Estudos Linguísticos. Less, a partir da página 57, 59, sobre como as línguas mudam. As línguas mudam. Ninguém impede a mudança das línguas. Então, mais cedo ou mais tarde, a variedade angolana vai emergir. Se já não está a emergir, né? O que acontece é a inexistência, por enquanto, de um estatuto que proteja esta variedade. Para que este estatuto venha a ter consistência de implementação, é necessário estudos, registros do gênero. Então, mais estudos devem continuar a ser feitos para que a variedade angolana tenha progresso. Eu tinha as minhas perguntas, mas o Luqueno chamou-me a atenção para perguntas que tem, para comentários que tem aqui no chat. Então, o professor Kialavanga, muito boa tarde, nosso colega. Ele diz aqui que o VAPA defende o português de Angola, mas silencia as nossas línguas nacionais. Por outro lado, os integrantes do VAPA são... Bom, aí ele diz que ele acusa-vos de fanáticos do português. Fazem esforço de falarem como os portugueses. Bom, então
Então, ele indica, na verdade, aqui como é que eu vou dizer, um paradoxo, uma contradição. Uhum. Se por um lado há uma defesa do português angolano, por outro lado há uma aproximação, Uhum. pelo menos na forma de falar, do português de Portugal. Quer responder a essa, para começar? Bom, desde já mandar saudações ao nosso querido colega, Dr. Kiala. Muito obrigado, Dr. Kiala, Ele, pela inclusive, acusa-vos de intervenção. preconceito linguístico. Na verdade, o que acontece não é que o VAPA faz um esforço. Uhum, Bom, sim, começar pela última questão. Não é que o sim, VAPA faz um esforço em os membros do VAPA, não é, em sim. falar o português europeu. Uhum. Na verdade, nós falamos o português culto. Ok. O português culto. E esse português culto, que é entendido como sendo a demonstração da norma padrão, que é o português europeu, Exato. não é reflexo da norma padrão do português europeu. Ok. É, no fundo, reflexo dos hábitos linguísticos do angolano. Caminhando, quiçá, já apontamos Sim. aqui essas possibilidades, para um futuro, para uma existência futura de uma norma padrão do português angolano. Porque a forma como eu me mostro, as vogais abertas, quando tinham de ser fechadas, as frases com apagamento de objeto. Só um pedido aqui, professor. De novo, Uhum. como nem todos são da área, Exato. se calhar de vez em quando podia ajudar exemplificando. Então, essa substituição, por exemplo, das vogais, um exemplo. Sim. Por exemplo, a palavra casa, não é? Mas pronto, eu não tenho essa realização. Tenho alguma dificuldade em Sim. realizar a luz. Temos uma vogal aberta, né? Se não estou em erro aqui. Se alguém estiver aí a comentar, ajuda-me qual delas é aberta. Mas temos uma aberta e outra média, mas para nós todas são com o mesmo grau de abertura. A diferença que se nota é a forma como o europeu se apresenta a falar é explicitamente diferente da forma como o angolano culto, intelectual, apresenta-se a falar. Exato. Do ponto de vista lexical, é o maior recado. Nós falamos de candongueiro, Sim. temos expressões como, por exemplo, maculo, Sim. expressões como determinadas expressões como girabola, Sim. expressões como zungueira, expressões, palavras que denotam o nosso pensamento, não o pensamento europeu, mas o pensamento angolano. Exato. O que eu quero aqui dizer, para não me complicar a mim mesmo, Sim. é existe uma língua falada em Angola, uma língua culta, falada no seio dos intelectuais, Exato. que se subentende, pronto, passa-se a ideia de que a forma do português padrão europeu, quando não é a mesma forma angolana. Nós, como VAPA, falamos como angolano. Suprimindo os R's, os S's, apagando um outro morfema, enfim, tornando as vogais nasais em orais, enfim, que é o exemplo de paragem, moagem, estalagem para estalagem. Exatamente. Então, é isso que acontece. Bom, quanto às línguas nacionais, o VAPA, como a própria sigla o denomina, Variedade do Português de Angola, está preocupado com o estatuto, com a descrição da variedade do português de Angola. Entendo que é uma preocupação os estudos e promoção das línguas nacionais. Mas é uma coisa, penso, e eu acho que também o Dr. Felizardo pensa nisso, as línguas devem preservar algum valor. E esse valor deve se refletir na sociedade. Ou esse valor é ideológico, ou esse valor é material. Por exemplo, o inglês, a língua inglesa, preserva o valor ideológico e material. Os dispositivos que nós utilizamos estão todos legendados em língua inglesa. Daí o inglês se sobrepõe às demais línguas, porque o povo que fala essa língua produz e produz muito. O mandarim também tem esse aspecto, por isso produzir, o povo que fala essa língua também produz muito.
A preservação das línguas nacionais é uma questão que o VAPA olha com preocupação. Nós temos um artigo na obra que fala sobre o Chokwe, o contraste entre os pronomes no Chokwe e na língua portuguesa. Isso é um estudo de valorização, de interesse das línguas nacionais. Os nomes, as palavras que são formadas em língua portuguesa, os topônimos, por exemplo, que são formados a nível do português de Angola, nomes como Quilamba, nomes como... Pronto, não me ocorrem aqui alguns. Têm todos origem nas línguas banto. Então as línguas banto influenciam a língua portuguesa. O VAPA olha como preocupação, mas o VAPA olha com mais afinco a descrição português falado em Angola. Alguém pergunta aqui, a professora até já falou sobre isso, mas acho que valeria a pena falar. O Valdemiro ainda pergunta o que é a norma não padronizada do português de Angola. O que seria essa norma não padronizada do português de Angola? Depois eu também tenho uma outra coisa para colocar, mas faz favor. Bom, norma não padronizada do português de Angola. Para isso temos que saber se o português de Angola é padronizado oficialmente. O português de Angola existe nos hábitos linguísticos, mas não existe nos documentos. O que acontece, se calhar alguém possa também dizer que há dicionários com vocábulos do português de Angola, dicionários de Oscar Ribas, tenho um em casa, de regionalismo. O próprio dicionário diz dicionário de regionalismo, com termos que com palavras, vocábulos que nós utilizamos no português de Angola. Mas um dicionário à luz da gramática, de uma gramática do português de Angola, não existe. Para que saibamos que se existe ou não uma norma despadronizada do português de Angola, temos de saber se o português de Angola oficialmente existe para que tenha essa norma despadronizada. Tem iniciativas, inclusive tem um dicionário dicionário do português popular. Só não está a levar em conta esse dicionário, por exemplo? Ou ele ainda não é para si algo que sirva já para iniciar esse processo de padronização da língua do português angolano? Bem, dicionário do português popular é relevante para alimentar os estudos sobre o português de Angola, porque em dicionários como estes nós encontramos, regra geral, muito mais reproduções linguísticas. Por exemplo, tinha aqui alguma dificuldade em incluir isto na minha abordagem, Dambaia, sempre Dambaia, Tamichulá, tem polícias malaicas, como dizem aí alguns que têm essa apreciação. Enfim, mas depois vamos ter alguma dificuldade em descrever esses dados. Ou seja, o que constitui a sociedade, o modelo para de uma referência na sociedade, é o núcleo dos intelectuais, das pessoas instruídas. Não quero dizer que as pessoas não instruídas não tenham nenhum valor no registro de fenômenos linguísticos. Exato. Mas quero dizer que a referência, para que nós saibamos sustentar que existe uma variedade angolana de português, é a olhar para o núcleo das pessoas instruídas. É no núcleo das pessoas instruídas onde também vamos ter alguma dificuldade de encontrar com maior incidência essas palavras. Português popular da Angola, sim, tem relevância, mas depois nós vamos levantar a seguinte questão: quem são as pessoas que falam isso? São falantes tipo? São falantes de referência? São falantes que influenciam outros falantes? Ou a palavra marimbondo já existia, mas foi preciso o presidente da República ter usado em algum momento e a palavra ganhou uma nova carga semântica. E já se propõe um estudo a essa palavra. Por quê? Porque o presidente da República é um falante tipo, de referência. Então é com isso que o VAPA trabalha.
falantes que possam influenciar o desempenho linguístico dos outros. Dos outros. Sim. Há pouco tempo falava sobre o Chokwe. E lembro que no texto tem uma referência interessante que eu acho interessante porque sempre a conversa hoje girou em torno do quanto esse português angolano, a variante do português angolano, introduz no português novas palavras, novas formas de realização, etc, etc. Mas nesse texto, a autora traz uma outra reflexão. O quanto, por exemplo, o Chokwe absorve do árabe. E tem uma brincadeira de um jogo de palavras que ela faz no texto, inclusive, em que ela diz que os arabismos viajaram para Portugal para tornar português, para trazer um certo portuguesismos, vamos assim dizer, uns portuguesismos para o Chokwe. Então, ou seja, o árabe veio para Angola, e passando por Portugal, para influenciar também a forma como se fala o Chokwe. E eu queria saber um pouco, como é que essa relação, eu sei que o Vapa não trabalha isso especificamente, mas está no livro e Exato, acho que sim. interessa falar um bocadinho. Sim. Como é que é essa relação em que as línguas nacionais também ganham com algum tipo de influência externa? Como é que essa relação é vista? E depois, como é que esse tipo de interação, em que uma língua nacional ganha alguma coisa e depois essa língua nacional devolve um pouco para o português, como é que isso também acaba por, vamos assim dizer, influenciar essa variação, essa variante angolana? No fundo, acaba por levar riqueza, trazer e levar riqueza às línguas. Sim. No caso da língua Chokwe, penso ter em mente 2 exemplos do artigo. A investigadora fala de suca, não é? Açúcar, Sim. e mulalanja. Isso, sim, exatamente. Laranjeira. Laranja, sim. Então, estas palavras surgiram da língua portuguesa e foram para a língua Chokwe para atender uma necessidade comunicativa. E o falante serve-se dela, pronto, para estabelecer a comunicação. Palavras que vêm do quimbundo, falando mais do quimbundo sim. porque é a que eu mais conheço, como quitanda, palavras como quichiquila, estas servem para enriquecer a língua portuguesa. Então, o que é português da Angola? No fundo, também vai ser um português bantuizado, um português influenciado pelas línguas banto, um português cujos falantes, os falantes, à altura da imposição das línguas na era colonial, né, eram falantes maternos de línguas banto, como quimbundo, kikongo, e acabaram por levar para as línguas banto algumas palavras de português no processo de permuta e acabaram por levar à língua portuguesa algumas palavras da língua banto. Enriqueceu o léxico tanto de uma quanto da outra. Tem um comentário aqui no grupo que fala relativamente ao uso do português na literatura. Mas eu queria fazer a pergunta de uma outra forma, considerando o que o professor tinha colocado a respeito dos falantes tipo. Então, eu entendo que o escritor seria um falante tipo. Ou não. Sendo um falante tipo, a escrita feita com marcas claras dessa variante do português não seria suficiente para começar a oficializar uma outra variante do português? Eu falo isso, inclusive, pensando mesmo nos nossos escritores que muitas vezes têm essa marca, o Pepe Tela, Manuel Rui, Luandino Vieira, se calhar é um dos mais que traz isso de forma mais extrema, vamos assim dizer. Então, qual é a sua compreensão em relação a isso? Bom, como disse, o escritor, músico, escritor, Sim. constitui-se um falante tipo, na medida em que o escritor escreve reflete o pensamento social da comunidade que usa essa língua. Encontramos na literatura a língua portuguesa, angolana, falada em Angola, é grandemente encontrada na literatura. Logo, recorremos à literatura para buscar, para aferir o grau de compreensão ou de desempenho da língua. Mas o que vai acontecer? Vamos para os discursos mais objetivos,
não é? Para textos informativos, diria eu, para testar a existência dessas ocorrências. Por exemplo, o encurtamento das palavras é um pouco a norma dos textos literários, né? Li, a forma cantada, né? Os textos literários têm essa forma de poder cantar. Isso é reflexo do que as pessoas falam. Logo, o escritor só estaria a transferir aquilo que é o pensamento das pessoas. É um registro que deve ser acolhido. Quando mais encontramos, não só num texto literário, como também encontramos num texto de utilidade. É interessante, é uma conversa que está de facto a provocar, mas infelizmente, como toda boa conversa, já temos que ir nos encaminhando para o fim do programa. Tem aqui um outro comentário, mas na verdade já foi respondido ao longo da conversa, que é uma pergunta feita pelo Valdemiro ainda, em que pergunta em que medida a língua portuguesa falada em Angola se distancia do português europeu. O professor já falou bastante sobre isso, não sei se quer falar mais. Bom, só para ser sucinto, do ponto de vista cultural. Talvez o Vladimir Lenda esteja a pensar na língua portuguesa como um todo. Passa-se a ideia que existe uma língua portuguesa, todas as comunidades devem adotar, quando no fundo a língua portuguesa é resultado de um conjunto de variedades. Então, a variedade do português europeu é diferente do português falado em Angola, na medida que os factos assim mostram. Desde o momento que o falante angolano abre a boca para falar e se percebe que não é nascido em Almeida, não é nascido em Coimbra, é nascido em Luanda, no Kazenga, no Sambizanga. Muito obrigado. Bom, professor, eu vou pedir, primeiro eu vou agradecer a todos os que estão aqui conosco hoje, mas antes de encerrarmos eu vou pedir primeiro ao professor que responda uma pergunta que sempre fazemos a todos os nossos convidados, que é de que forma acha que o seu trabalho ajuda a melhorar o que temos em relação ao nosso país, ajuda a melhorar a situação, ajuda a melhorar, se calhar, o universo das discussões linguísticas aqui no contexto angolano. Bom, o nosso trabalho ajuda a melhorar nas discussões linguísticas e no tratamento daquilo que é o português da Angola, na medida em que ajuda na valorização da nossa variedade linguística. Ajuda no conhecimento, auxilia a política linguística para a criação de subsídios que oficializem esta norma do português da Angola, que nós falamos. Então, acredito que é uma mais-valia, não é o único, nem tampouco o primeiro. Nós no VAPA sempre dizemos que os trabalhos sobre o português da Angola surgiram já há algum tempo, né, e já investigadores já vinham a trabalhar nisso. Nós somos um grupo que nos reuniu para estudar português da Angola com um toque um pouquinho diferente do que os outros fizeram. Nós atuamos sobre falantes tipo, né, pessoas instruídas. Então, o auxílio que este nosso conteúdo pode dar é nessa perspectiva, não é? Podem baixar, quem estiver interessado pode baixar a partir do site da Home Editora, uma editora brasileira, para poder ler a obra e, quiçá, né, ter algumas dúvidas desfeitas ou ainda ter mais dúvidas. Exatamente. Nós vamos colocar depois nos comentários o link do livro, de tal maneira que quem queira, quem tenha depois o interesse em ler, possa ir para lá e fazer a leitura do livro. E quem sabe isso também suscite, de facto, mais conversa, mais debate, mais diálogo a respeito desse português que, para o VAPA, é um português que já existe. Exato, sim. Tem vida própria. Exato, sim. Para outros, é um português que se calhar está ainda a construir. Então, professor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer muito grande tê-lo cá. A conversa foi altamente instrutiva para todos nós que estivemos cá presentes. Eu vou agradecer a todos os outros que também estiveram conosco em direto.
E a todos que fizeram comentários aqui no chat, é sempre um prazer poder ter a oportunidade de ver pessoas a acompanharem o projeto do Ciência Aberta. Então agradeço aqui ao Ilídio, ao Tomás, ao professor Kiala pela pergunta provocadora, ao João Cardoso, ao UA Mai 2, ao Valdemiro Enda, que também colocou perguntas, ao professor Arnaldo Faustino, ao Ivo Derra. Agradeço a todos e a todos os outros que estiveram cá conosco, ao Anair também, que esteve cá conosco a assistir. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu de conversar e abrir aqui esse debate. E muito obrigado aos outros que estão aí do lado a fazer-nos companhia neste sábado. Luquênio, também, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua companhia e pela sua assistência técnica. A todos os telenautas e espectadores que nos ouvem a partir da rádio, também uma boa tarde para você que está ali no seu carro ou em casa a escutar-nos. E até ao próximo sábado, até o próximo Ciência Aberta. Só lembrando que os nossos programas são sempre transferidos para o canal do YouTube da Rádio Urbana. Então vocês podem depois voltar a assistir, partilhar com os vossos amigos, ver os cortes por meio do canal YouTube da Rádio Urbana. E também sigam-nos no Instagram, por favor. Então até a próxima, até o próximo sábado, até o próximo programa do Ciência Aberta. O programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.